O avesso da pele. De volta a São Petersburgo. Parte 5. Poucas semanas antes de você morrer, a sua vida naquela escola estava um inferno. Você tinha 20 anos de magistério e nunca pensara que seria derrotado por um bando de adolescentes. No entanto, naquele dia, os alunos estavam um pouco mais calmos. Talvez fosse a chuva, que caía fina e devagar. Você sempre teve a impressão de que, quando chovia, o barulho da água deixava os alunos numa certa letargia. Em dias de chuva, os alunos entravam mais calados. Alguns entravam molhados e de mau humor. Outros até te cumprimentavam, dizendo: "Oi, professor." Mesmo assim, você ainda tinha dificuldade para iniciar a aula. Tinha dificuldade em conseguir a atenção deles. Nada do que você fazia ou propunha os atraía. Antes de começar a aula, você percebeu que no fundo da sala havia um rapaz sentado numa cadeira, virado para a parede. Você sentou, pôs sua pasta em cima da mesa, fez a chamada, depois se levantou, pediu para todos virarem para a frente. Alguns te obedeceram, outros se cutucaram, outros simplesmente te ignoraram. O rapaz do fundo continuou virado para a parede. Então você o chamou. Na verdade, você emitiu um som parecido com um psiu, porque não lembrava o nome do aluno. O rapaz seguiu virado para a parede. Foi então que você decidiu ir até o fundo da sala. Enquanto você caminhava, a turma prendia a respiração. Eles te acompanhavam com os olhos. E você sabia que, quando uma turma tinha um comportamento daqueles, era porque algo grave iria acontecer. Ao chegar perto do rapaz, você o chamou. Ele finalmente se virou e você finalmente viu aquilo que não esperava ver. O rapaz estava enrolando um baseado na sua aula. Você não sabia o que fazer primeiro. Apenas pensava em puxar pela memória o nome daquele garoto. Depois você se perguntou do que tinha adiantado ter lido tanta teoria pedagógica na faculdade. Se nenhuma delas tinha te dito o que fazer quando um aluno enrola um baseado na sua aula. A essa altura, todos os alunos estavam olhando para trás, esperando a sua reação. E, quase por um milagre, você lembrou o nome do aluno. John Lennon. "Olha, eu não tenho nada a ver com a sua vida." Você começou a dizer. "Mas, se você quer fazer isso aí, eu prefiro que você faça lá fora, certo? Aqui não é o lugar adequado para isso." Você disse com calma. John Lennon te olhou, avaliou a situação. Você não fazia ideia do que poderia vir daquilo. No entanto, John Lennon se desculpou dizendo que ia aguardar. "Deixa comigo," ele disse. "O que tem para fazer, professor?" Você se sentiu aliviado, mas não se sentia bem. Você estava cansado. Se você tivesse um diário sobre todos os anos em que esteve em sala de aula, você teria escrito o seguinte: "Tenho 52 anos e queria estar aposentado. Durante todo esse tempo, vi muitos professores abandonarem o barco. Muitos ficaram pelo caminho, saltaram antes e foram fazer outra coisa da vida. Mas acontece que existe um certo tipo de professor, um tipo único, aquele que resolve, ou por ingenuidade ou por imbecilidade, pegar o touro à unha, permanecer na linha de frente, anos a fio. Um tipo que se propõe a todos os dias pegar a vida pela gola e sacudi-la. Sei que o mais comum quando o barco começa a afundar é que as pessoas saltem fora. E isso é justo. Mas, escutem, mesmo que o barco afunde, alguém tem de resistir. E foi o que eu fiz, por 20 anos. Porque alguém tem que ficar para apagar o quadro, desligar as luzes e fechar a porta. Mas você não teve tempo para fazer um diário. Certa vez, uma aluna disse que você falava coisas bonitas
e que, portanto, devia colocar aquilo num livro. Mas você jamais conseguiria escrever um livro. Você achava que não teria paciência para tanto. Também não teria condições psicológicas. Você não sabia fazer literatura. E, se um dia tentasse, teria dificuldade em distinguir as coisas, porque não saberia se o que pensava era literatura ou uma observação precária sobre a vida. Você apenas pensava que, quando se lida com alunos durante 20 anos, uma linha muito tênue passa a separar a lógica do absurdo. As coisas perdem o sentido. A cabeça tende a aprender a lidar com isso, você pensava. E essa foi a sua luta. Ver gerações e gerações de crianças e adolescentes passarem por você, virarem adultos e esquecerem da escola, te tornou, em última análise, um ser invisível, você pensava. Um ser esquecido entre o quadro e o giz. Na sala de aula, você desaparece para as pessoas. Todos acham que, se você está ali, tendo de aturar os desaforos de crianças e adolescentes, é porque você não deu certo na vida. Dar aulas foi o que sobrou para os perdedores. Mas no fim das contas, você sabe que não é bem assim. Ou pelo menos queria acreditar nisso. Depois que você resolveu o problema do baseado com o John Lennon, os alunos passaram a prestar um pouco mais de atenção. Porque você não gritou com ele, não o mandou sair da sala, não mandou chamar a direção nem a polícia. Você sabia que estava se arriscando por não tomar nenhuma atitude mais drástica, mas por outro lado, você ganhou um pouco do respeito deles. Na parada de ônibus, os alunos te cumprimentaram. Em pouco tempo, você passou a ser conhecido como o professor que não gostava de dar aulas, porque você não enchia o saco dos alunos com a gramática, nem com a crase, nem com as orações subordinadas. Você mesmo já havia se acostumado com essa imagem e, de certo modo, isso te fazia bem. Quando o ônibus chegava, os alunos te deixavam passar na frente. Nesse momento, todos eram gentis. Ei, abram caminho, seus idiotas. Não estão vendo que o professor quer passar? Diziam. No percurso, te incomodava saber que aquilo que os professores se esforçavam para falar durante a aula já se esvaía na mente dos alunos. E ali, naquele ônibus, olhando para todos eles, você percebia que esta fora sua luta cotidiana, talvez a única que valesse a pena. Fazer a sua voz permanecer na cabeça deles o máximo de tempo possível. Entretanto, você sempre tivera a impressão de nunca haver conseguido influenciar ninguém. Você estava com 52 anos e tudo que você tinha nas mãos eram os livros, algumas provas e uma vontade doida de beber algo. Você desceu próximo a um boteco que costumava frequentar, pediu uma cerveja. Em seguida pensou em Elisa, e pensar nela o fazia não prestar atenção no sabor da bebida. Você pensava em Elisa e bebia. Entrava numa espécie de roda viva. O sabor amargo e a falta de Elisa. Outra cerveja. Em pouco tempo você estava bêbado. Na embriaguez parecia lidar melhor com a perda. A dor é amortecida. Era o que te ajudava a voltar para casa, alto e flutuante. E depois só tinha tempo para tirar os sapatos antes de deitar na cama. Acordou de ressaca com seu despertador gritando. Estava frio e chuviscava. Ressaca, frio e chuva. A fórmula perfeita para ligar para a escola e mentir que estava doente. Mas não. Você levantou, porque não gostava de faltar. No caminho para a escola sentiu uma espécie de raiva de si mesmo por voltar ao abismo, a falta de Elisa. Mas era assim mesmo. Você já devia ter aprendido. Quantas decepções afetivas você já tinha passado na vida. Você se confortava. Resignou-se e tentou compreender o fim novamente. Regressou ao passado.
Analisava as minúcias do relacionamento, as discussões, os silêncios e as mágoas. Não amei certo, você pensava, e se punia. Mas a vida seguia porque, mesmo quando se ama errado, ainda temos de viver. O amor não impedia a vida. Continua-se porque os carros não param. Homens e mulheres se levantam e vão trabalhar, todos os dias. Segue-se, não por bravura ou altivez, mas porque simplesmente não há o que fazer. E não há aí nenhum ensinamento ou lição a aprender, a não ser domar a tristeza e aceitar conviver com ela, você pensava. E mesmo que Elisa continuasse a vir a seus pensamentos, e nos momentos mais impróprios, você lutava contra eles. Para isso, você precisava concentrar forças nas suas aulas. E talvez fosse a última lição antes de deixar o magistério. Não mais influenciar seus alunos, mas se deixar influenciar por eles. Contagiar-se da ingenuidade deles e perceber com espanto as coisas novamente pela primeira vez. E nas aulas, talvez, superar a rua em que você e Elisa caminhavam, a padaria em que tomavam café, o caixa eletrônico em que pegavam dinheiro, o parque no inverno. Tudo ainda ali dentro de você, ainda cambaleando. Você tentando superar numa sala com adolescentes desajustados as sobras de um afeto. Você que um dia pensou que aos 52 anos saberia lidar com o fim das coisas. Mas a dor não escolhe idade quando quer doer, você pensava. Na parada, enquanto esperava o ônibus, teve vontade de chorar, mas você se tornou um homem antigo. E homens antigos não choram em paradas de ônibus. Não por macheza ou para provar sua virilidade, mas porque não fica bem um homem antigo chorar em público, você pensava. Depois da escola, na volta para casa, mantinha a cabeça baixa, mas, ainda assim, não chorava. Não se podia andar triste pelas ruas do centro de Porto Alegre. As pessoas não aceitavam isso. A todo momento a mão de alguém tentava te empurrar algo. Uma dor não pode ser interrompida por um panfleto, você pensava. Você nunca promoveu grandes mudanças em seus alunos, você pensava. As mudanças foram sempre pequenas e silenciosas. Você nunca se encaixou no perfil daqueles filmes sentimentais estadunidenses em que os professores viram o jogo diante das situações mais adversas e hostis. Não mesmo, você não era desses. No entanto, você admirava quem tentasse imitá-los. A única coisa que você fez foi tentar mostrar a eles algo que valesse a pena. E foi só. 20 anos, sem medalhas, sem honrarias, nada. Você sabia que não havia sido um grande professor. Você apenas travou durante anos uma guerra particular, não cumpriu a tarefa, não abandonou o barco, e achava que isso já te redimia das aulas ruins que deu. Certa noite, você baixou o volume do som, pegou o telefone pensando em ligar para Elisa, mas hesitou. Sempre hesitava. Mas até quando?